Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha do nosso curso de Química Inorgânica e hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso falando sobre as teorias de ligação aplicada a compostos de coordenação. Nas aulas anteriores nós falamos tudo sobre a TCC aplicada a complexos octaédricos. Agora é a vez de nós vermos o efeito do campo cristalino em complexos tetraédricos e quadrados planares. Então vamos lá para mais uma aulinha de TCC aí. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar aqui inicialmente sobre os complexos tetraédricos. Esses que são os compostos mais abundantes após os complexos octaédricos. Então, dê uma olhada na sua distribuição espacial do metal e dos ligantes nesse arranjo tetraédrico. Veja, nós temos aqui ao centro, nós temos o nosso metal, nossa espécie central, e no arranjo tetraédrico nós temos aqui os nossos ligantes. Essa figura aqui ela é fundamental para a gente entender como vai se desenhar, todo o diagrama aí de energia para esses complexos tetraédricos. Muito bem, pessoal. Tudo que nós falamos para os complexos octaédricos continuam sendo válidos aqui para os complexos tetraédricos. Lembrando que a teoria do campo cristalino ele é um modelo bem simples e trata apenas da interação eletrostática entre os orbitais d do metal e os orbitais do ligante. Então nós temos que analisar aqui nessa figura como que vai se dar a interação entre os orbitais d do metal e os ligantes agora ocupando aí uma distribuição tetraédrica. Então eu coloquei para vocês aqui os 5 orbitais d do metal, lembrando que quando esse metal está sozinho, os 5 orbitais d, do metal, eles são degenerados, apresentam a mesma energia. No entanto, quando ele está próximo a ligantes, vai ocorrer aí a quebra dessa degenerescência. E vamos ver como que isso vai ser feito para os complexos tetraédricos. Eu vou começar aqui falando sobre os orbitais que estão direcionados sobre os eixos, Quem são eles? O DZ2 e o DX2Y2. Então nós temos dois daqueles 5 que estão direcionados diretamente sobre os eixos, enquanto que os outros 3, o DXY, DYZ e o DXZ, eles estão entre os respectivos eixos X, Y e Z. Bom, aqui nessa figura fica muito claro que eu tenho as bolinhas brancas aqui, que são as posições que os ligantes ocupam nesse arranjo tetraédrico. Reparem que em nenhuma dessas posições ocorre aí o encontro dos orbitais d do metal com a posição desses ligantes. Então, diferentemente dos octaédricos, nós não temos aqui o encontro direto de nenhum dos ligantes com os orbitais d do metal. No entanto, uma análise melhor, nós vamos ver que esses 3 orbitais aqui embaixo, olha, DXY, DYZ e DXZ, no caso do arranjo tetraédrico, eles estão direcionados mais próximos dos ligantes do que o DZ2 e o DX2Y2. Então, é fundamental observarmos que, embora nenhum dos ligantes estejam diretamente aí vistos, pelos orbitais d do metal, mas os 3 arranjos aqui, DXY, DYZ e DZX, eles estão mais próximos, situados mais próximos dessas regiões aonde estão os ligantes. Então, embora diretamente não estejam aí sendo encontrados, o orbital D e o ligante, mas nós temos aqui que
esses três orbitais D aí de baixo, né, possuem aí uma posição mais próxima da ocupação dos ligantes no arranjo tetraédrico. E vamos ver o que isso vai provocar agora, então, no diagrama. Como vai ser desenhado o diagrama a partir dessa observação. Muito bem, pessoal. Após a análise da figura anterior, nós já podemos aqui já predizer o que vai acontecer com os orbitais D do metal, como que vai se dar esse rearranjo aí de escala energética. Veja bem, nós vamos ter agora os T2, né, os triplamente degenerados, são aqueles orbitais que estão ocupando as regiões entre os eixos X, Y, Z. Eles estão mais próximos dos ligantes, então eles vão possuir uma energia de repulsão maior, então uma energia aumentada. Então eles terão uma energia, o T2, maior do que a duplamente degenerada que se encontram entre os eixos. Então repare que nós temos aqui agora uma inversão do que aconteceu no diagrama dos complexos octaédricos. Nos complexos octaédricos, nós tínhamos o triplamente degenerado com uma mais baixa energia e o duplamente degenerado com uma mais alta energia. O que vai acontecer aqui agora é uma inversão. Nos complexos tetraédricos, nós vamos ter aqui o E, que são os duplamente degenerados, com uma mais baixa energia, e o mais alta energia agora, o T2, que são aqueles triplamente degenerados. Mais uma vez, essa inversão ocorreu por quê? Porque nós temos aqui, agora, em relação ao arranjo tetraédrico, nós temos os orbitais que se encontram entre os eixos, estão mais próximos dos ligantes, então por isso que vai haver uma maior repulsão entre eles e os ligantes, e eles vão ter a sua energia aumentada, então T2 numa região de mais alta energia, e o E nós vamos ter aqui numa região de mais baixa energia, porque eles estão um pouco mais distantes dos ligantes em relação ao T2. Então é importante nós observarmos aí que ocorreu uma inversão no diagrama de energia quando nós vamos comparar com os complexos octaédricos. Muito bem, eu vou apresentar para vocês aqui agora, então, o diagrama de energia para os complexos tetraédricos. Vamos lá. O que nós temos agora é que os 5 orbitais D, ora degenerados no metal isolado, eles no complexos, eles vão se dividir em E, tá? Duplamente degenerado no nível mais baixo de energia, e o triplamente degenerado T2 num nível de maior energia. Nós vamos ter aqui a mesma diferença, né, entre a energia do E e do T2, que nós vamos chamar de ΔT, delta do tetraédrico. Assim como nós chamamos lá delta do octaédrico, nós vamos ter aqui essa energia aqui, essa diferença de energia entre esses dois níveis, né? Nós chamamos lá de ΔO, aqui nós vamos chamar de ΔT. E nós vamos agora fazer uma comparação, então, entre esse ΔT e o ΔO. Bem, vale lembrar que esse ΔT ou ΔO é o parâmetro de desdobramento do campo cristalino, tá? Nesse caso, nós temos o ΔT, nós estamos falando do parâmetro de desdobramento do campo cristalino para um complexo tetraédrico. E como eu falei para vocês, eu vou comparar o ΔT com o ΔO. Bom, tá ali mostrando para vocês, o ΔT, ele é 4/9 do ΔO, ou seja, ele é bem menor do que o ΔO, tá? Então, em situações de comparação, que você for comparar aí o mesmo metal com os mesmos ligantes e comparar um arranjo tetraédrico com um arranjo octaédrico, nós vamos ter aí que o ΔT ele é 4/9 do ΔO. Por que que o ΔT ele é menor? Por que que o parâmetro de desdobramento do campo cristalino para um composto tetraédrico é menor do que um composto para o octaédrico? Segue lá. Primeiro,
Porque no arranjo tetraédrico nós temos apenas 4 ligantes. Então a repulsão envolvendo aí, né, os ligantes, né, os elétrons, o par de elétrons dos ligantes e os orbitais d do metal são menores. As repulsões são menores porque tem menos espécies ali ao redor do íon central. Enquanto que no octaedro nós vamos ter 6 pontos de repulsão, num composto tetraédrico nós vamos ter apenas 4 pontos de repulsão. Então isso faz com que essa energia de repulsão seja menor, o que vem afetar evidentemente então aí o desdobramento desse campo cristalino. Além disso, né, um outro ponto importante que faz o ΔT seja menor do que o ΔO é o fato de que os orbitais dessa vez eles não coincidem com a direção de aproximação dos ligantes. Então, como eu já falei para vocês nas figuras anteriores, nós não temos nenhum ligante se aproximando diretamente para os orbitais d do metal no arranjo tetraédrico. Há apenas uma aproximação, mas um pouco mais longínqua. Não é direta, como é o caso, por exemplo, dos complexos octaédricos, aonde nós vamos ter ali, tá? Principalmente o DZ2 e o DX2Y2, que é onde está ocorrendo ali a interação entre os metais e o ligante. Então, num arranjo tetraédrico, os orbitais não coincidem com a direção de aproximação dos ligantes. Então, essas duas combinações aí de situações, o fato de terem menos ligantes e o fato de que os orbitais não coincidem diretamente com a aproximação dos ligantes, faz com que o ΔT seja 4/9 do ΔO. Bom, qual é a consequência desse fato? A consequência desse fato é que quando nós falamos de compostos tetraédricos, nós estamos falando apenas de uma situação onde nós envolvemos alto spin, distribuição, configuração de alto spin. Por quê? Porque muitas vezes a energia de emparelhamento será muito, mas muito superior ao ΔT. Então, nós, em compostos de coordenação tetraédricos, nós vamos considerar apenas a configuração de alto spin, uma vez que o nosso ΔT, que é o parâmetro de desdobramento, ele é pequeno comparado com o ΔO. Então, mais uma vez, e isso é importante, quando se tratarmos de compostos tetraédricos, nós estamos falando de configurações de alto spin. Pessoal, chegou a vez agora de tratarmos dos complexos quadrado-planares. Muito bem, uma configuração D8 associada a um campo ligante forte, tá? Favorece então a formação de complexos quadrado-planares. Então, quadrado-planares, nós vamos ter aí íons com configuração D8 e ainda ligantes de campo muito forte. Isso vai fazer com que o meu composto possa então adotar uma geometria aí quadrado-planar, conforme eu mostro para vocês nessa figura aqui, que eu tenho a minha espécie central e no plano nós temos aqui as 4 ligações sendo realizadas. Muito bem, vamos lá agora analisar do ponto de vista energético aqui essas interações entre o metal e o ligante. Nós temos aqui, olha, os pontos vermelhinhos são os ligantes e o azul é o metal. Então, como já dá para a gente perceber, né? Os ligantes, eles estão ali sobre os eixos X e Y, tá? Então, já dá para prever que nós vamos ter aqui aquele dx2, y2, fortemente afetado na configuração quadrado-planar, uma vez que os ligantes estão diretamente próximos a esses orbitais dx2, y2. Então, o que é de se esperar é que aquele orbital dx2, y2
seja um orbital altamente afetado pela ligação e, consequentemente, possua uma alta energia. Por outro lado, nós vamos ver que não há uma aproximação com o DZ2. O DZ2 está muito, mas muito longe dos ligantes, da posição dos ligantes aqui no quadrado planar. Então, nós vamos ver aqui agora o que acontece com esses orbitais D, como que será a distribuição desses orbitais D agora em um complexo quadrado planar, uma vez que, repito, o dx2, y2 está diretamente aí próximos aos ligantes, né, aos pontos dos ligantes aí nessa geometria quadrado planar. Tá aí, pessoal, então o diagrama para um composto, um complexo quadrado planar. Vejam vocês, como eu mostrei para vocês na figura anterior, nós temos aqui o orbital dx2 menos y2, que está diretamente ali próximos, né, relacionados com a posição dos ligantes, né, mais próximos aos ligantes, né, coincidente inclusive com a posição dos ligantes, é o que se esperar que ele vai possuir uma energia muito alta devido à repulsão. Então, dx2, y2 ocupando lá o topo de energia do nosso diagrama. Na sequência, nós temos o x e y. São os orbitais que estão entre os eixos x e y, que também são afetados pela posição dos meus ligantes. Depois, os que estão evidentemente mais longe dos ligantes, que é o dz2 e, mais baixo ainda, o yz e o zx. Então, nós temos aqui então, três deltinhas, né? O delta 1, o delta 2, o delta 3. A soma desses três deltas dá então aqui o nosso delta do quadrado planar, que é o desdobramento do campo cristalino para o composto quadrado planar. Então, uma coisa que chama muita atenção é que esse diagrama para o quadrado planar ele é muito diferente dos complexos octaédricos e dos complexos tetraédricos, tá? Aqui nós temos uma situação aonde nós temos aqui agora, ao invés de apenas um deltinha, né, nós temos três deltas somando dá o delta aí total, né? Mas o que é mais importante nós sabermos aqui é que nós temos dois orbitais de mais baixa energia, depois o Z2, o XY e fundamentalmente o de maior energia, o dx2 menos y2, que é aqueles orbitais que estão mais próximos dos ligantes num quadrado planar. Então tá aí, falamos para vocês então, destrinchamos para vocês aí, né, a teoria do campo cristalino para os três, né, as três geometrias mais comuns, a octaédrica, tetraédrica e o quadrado planar. Na sequência, eu vou falar para vocês rapidamente aí, vou fazer, né, uma comparação, né, quando que é mais comum ter octaédrico ou quando vai ser mais comum ter uma geometria tetraédrica. Então segue aí uma comparação agora, para a gente finalizar o nosso curso, uma comparação entre as geometrias tetraédricas e octaédricas. Muito bem, pessoal, vamos finalizando então aqui a teoria do campo cristalino, fazendo uma comparação entre a configuração octaédrica e a configuração tetraédrica. São as duas configurações mais comuns para os compostos de coordenação. Para realizarmos essa comparação, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico da energia de estabilização do campo ligante para os complexos octaédricos, tá? De alto spin, tá? E tetraédricos, ok? Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos um diagrama que mostra que a energia de estabilização do campo ligante em duas situações são muito, mas muito disparadas em relação ao complexo octaédrico do que o tetraédrico. Quando nós temos uma configuração do tipo D3, reparem que a energia de estabilização do campo ligante do complexo octaédrico ela é muito, mas muito superior ao tetraédrico. A mesma coisa vai ocorrer quando nós temos uma configuração D8. A D8 ela é muito, muito superior aqui ao tetraédrico. Então,
para essas duas configurações, D3 e D8, nós temos de longe, uma preferência para realizarmos ali ou termos, né, configurações octaédricas. Então, octaédricos com D3 e D8 é muito, mas muito comum devido então a essas configurações aí apresentarem uma energia de estabilização do campo ligante muito mais alta. Lembrando que quanto mais alta a energia de estabilização do campo ligante, tá, mais estável é a formação do meu complexo. Então, para D3 e D8, a geometria octaédrica ela é muito mais preferencial. Para os restantes aí das configurações, nós vamos ainda ter outros fatores aí que devem ser considerados, né? Nós temos, por exemplo, aí a repulsão eletrônica, os impedimentos estéreos, mas já dá para prever que D3 e D8 nós temos aí preferências em geometrias octaédricas, tá? Muito bem, pessoal. Terminamos então aqui o nosso curso de Química Inorgânica, relacionado então à teoria do campo cristalino. Nós temos duas aulas anteriores aí, tá? Falando sobre os complexos octaédricos e terminamos com essa aula falando então sobre os compostos quadrado-planares e tetraédricos. Então espero vocês aí nas nossas próximas aulas para dar continuidade nesse curso nosso de Química Inorgânica. Até mais!